E aí pessoal, tudo beleza? Aqui é o Deus, mais um vídeo no canal, voltando aqui para mais uma análise de um anime. Dessa vez é o anime da Aranha, que tem um nome muito grande, nem é tão grande assim, né? Mas é difícil de falar. Vamos ficar só com Kumo, e tá bom. Produzido pela Kodaokawa e pelos estúdios Millipense. Sinceramente eu não conhecia esse estúdio, depois eu vi que foi o estúdio que produziu Berserk, e aí eu fiquei com bastante cagaço. Enfim, e do que se trata o anime, cara? Basicamente é um isekai, como quase tudo que eu trago aqui é um isekai sobre uma menina que vai para o mundo de fantasia e ela reencarna como uma aranha. Sim, eu não sei o que veio antes, se é ela ou o anime do slime, né? Mas com certeza um tirou referência do outro, né? Com certeza. E como é que é a história, cara? Basicamente, ela nasce no andar mais subterrâneo de uma caverna que é muito perigosa. E nesse andar que ela tá, tem só monstro perigoso. Os mais perigosos estão nesse andar. E o objetivo dela é sobreviver. Assim como nesses tipos de anime, existe o sistema de skills, de upgrade, assim como em um jogo de RPG. O diferencial desse Isekai aqui para os outros é o fato que não é só ela que é mandado para lá, e sim toda a turma dela da escola, porque todos eles faleceram, então foi todo mundo para lá. A maioria foi como humano, mas alguns não, alguns foram em outras espécies. É explicado por que isso acontece mais pra frente no anime. A parte dos humanos ela é contada no presente e a parte da aranha é no passado. E vai contando meio que intercalando uma história com a outra, então algumas pessoas podem ter ficado confusas em relação a isso, mas também não é nada tão difícil assim de entender, tá? São duas histórias sendo contadas em tempos diferentes. A parte dos humanos, as pessoas fizeram muitas críticas dizendo que era muito ruim e que eles queriam só ver a parte da aranha. Eu compreendo o porquê disso, tá? Existe um motivo muito simples. É o fato de você não conseguir se apegar aos humanos. Eu acho, mas isso é mais culpa do autor, tá? Da história. Eu acho que se, por exemplo, o episódio 2 do anime fosse todo na vida passada deles, mostrando eles na escola, ou então ali mesmo, naquele mundo, mas contando o passado deles ali, naquele mundo, né? Da forma que cada um cresceu ali, o episódio 2 inteiro só pra isso, talvez você pudesse se importar com os personagens. Acontece que eles são meio que jogados na sua tela, eu acho que, se eu não me engano, a partir do episódio 2 mesmo, e eles só são jogados na sua tela. Então, como eles são jogados na sua tela, não tem muito como você se importar com eles. E a personalidade também, esse é outro fator, da aranha, ela é muito distoante dos outros protagonistas, entre aspas, né? Dos outros personagens. Então, a personalidade deles é meio clichêzona, então dificulta ainda mais de você se importar. Porém, não tem como cortá-la da história, porque é irrelevante, tá? Esse anime ele é baseado na Light Novel, e a Light Novel deu origem a um mangá. O mangá, por exemplo, ele corta a parte dos humanos. Só que eu acredito, e as pessoas estavam querendo que seguisse o mangá por causa disso. Porém, eu acredito que vai chegar uma parte do mangá que vai ficar uns 50 capítulos só falando dos humanos, porque eles são relevantes na história. Vai ter que chegar em algum momento do mangá para falar sobre eles. Lá na Light Novel é assim, da mesma forma que é o anime. Vai contando as histórias intercaladamente. Então eles resolveram seguir a Light Novel. E, cara, sinceramente eu gosto, tá? De terem feito isso, duas épocas diferentes, sendo contadas todas simultaneamente. Fica mais dinâmico. Se você ficasse 24 episódios só na aranha, talvez ficasse um pouco puxado. Assim ficou, achei bem equilibrado, tá? Os personagens humanos realmente não são muito carismáticos, mas não tem o que fazer, cara. Fazem parte da história, é relevante, não tem como você pular. Falar uma coisinha aqui sobre a dublagem. A dublagem em BR, que ainda não acabou, né, de lançar ele todo dublado, mas já tem bastantes episódios, acho que tem uns 18 episódios dublados. Cara, a protagonista, a voz da protagonista é muito parecida com a voz da dubladora em japonês, cara. É bizarro. Não parecida que é o mesmo tom de voz,
mas não sei, dá um parecer de personalidade muito parecido à forma que as duas falam. Achei isso bem legal. Outra coisa boa da dublagem, né, e da legenda também, é que eles traduzem mais pro nosso português, algo que faça sentido pra gente. Por exemplo, logo no começo ela manda você é muito forte, vou te derrotar na força do ódio. Isso pro japonês não deve fazer nenhum sentido, mas pra gente é engraçado você ver a aranha falando isso, seja em português ou seja na legenda. Então é legal que a dublagem e a legenda ela é adaptável para a gente. Isso é bem bacana quando acontece. E agora vamos falar sobre a animação, cara. Esse aqui é um ponto complicado. Esse anime ele é de 24 episódios, mas ele é um daqueles animes que é cortado na metade, né? Passa na temporada 12 e na temporada seguinte passa os outros 12, né? Mas basicamente é um anime de uma temporada só de 24. E o que acontece? Os 12 primeiros episódios, a parte dos humanos, ela é feita de um jeito tradicional, tá? É uma animação com a parte dos humanos e a parte da aranha é uma parte em CGI. Porém, entretanto, todavia, não incomoda, não é mal feito o CGI da aranha, até porque ele é muito suave. Os monstros, por exemplo, os outros monstros, por exemplo, são um pouquinho mais puxados no CGI, mas ainda assim é suave, é suavizado. Mas ainda assim é suavizado. A parte dos humanos, como eu disse, ela é feita tradicionalmente, né? Uma animação tradicional. Também era melhor animado, né? Essa parte dos humanos, justamente porque era uma animação comum. Depois dos 12 episódios, cara, é bizarro. Se você assistiu tudo de uma vez que nem eu, beleza. Mas que a pessoa que assistiu os 12 primeiros episódios na temporada da última estação e aí resolveu assistir os 12 episódios agora, pode pensar até que foi outro estúdio que fez essa segunda parte. Mas não, é o mesmo estúdio. E o que eu tô querendo dizer? A segunda parte praticamente toda é no CGI, até a parte dos humanos. E qual é o problema nisso? Nessa segunda parte da temporada é onde fica basicamente todas as lutas que os humanos participam. Basicamente não, né? Acho que todas as lutas dos humanos ficam nessa segunda parte. E o CGI, ele é muito pesado e muito mal feito. E essas lutas dos humanos no CGI ficou extremamente ruim. Não, extremamente ruim não, porque não dá pra chegar no nível de Berserk. Mas ficou ruim, tá? Ficou bem diferente. Destoa muito dos 12 primeiros episódios. Parece que a partir do 13 em diante vai piorando a animação de episódio a episódio. No último, no 24, dá uma melhorada. Mas é também porque se piorasse do 23 ia ser inacreditável. Mas eles foram piorando de um episódio para o outro. Pô, cara, isso é bem triste. Você meio que vai até o final, porque você já começou, né? Já assistiu metade de uma animação, beleza. Você vai até o final, não tem jeito. Mas, pô, cara, é muito triste. Você vê gradativamente ficando pior. E aí a luta acaba não passando nenhuma emoção, cara. Porque como é mal feita, tem uma parte da animação que tem uma menina que vai andar e parece que ela tá flutuando, pô. Mas ela não tá flutuando, ela tá andando. Mas é tão mal feito que parece que ela tá flutuando. Ela tá levitando, né? Em direção a algum lugar. A dublagem em japonês nada é reclamar dos personagens. Parece que foram 12 episódios que já tinham sido feitos com antecedência e 12 que estavam sendo feitos ali na hora, correndo. Meu Deus, tá lançando, faz um episódio. Até esse momento ele tem uma nota de 7,47 no My Anime List. Eu daria uma nota 7 para esse anime. Eu acho que a animação ela peca muito na segunda parte. Os personagens humanos não são muito interessantes, mas eu entendo que eles são necessários para a história. Então poderia ter sido melhor trabalhado, mas isso aí no caso é culpa do autor da Light Novel, né, não deles. Então isso aí você não pode reclamar do diretor nem nada do tipo. E meio que conta nessa primeira temporada toda a parte dela como aranha de fato, né, como uma aranha, um monstrinho. Que a partir daqui, uma segunda temporada, já veremos ela numa parte mais humanoide. Eu gostei, tá, da temporada. De 24 episódios, eu achei justo 24 episódios, deu pra contar calmamente a história, sem ter que ser corridos
podendo contar devagarinho, explicando. Quer dizer, não explica muita coisa, né? Na verdade é essa. Mas ainda assim, é importante ser contada a história calmamente. Eu prefiro, né? Do que uma história corrida. Então eu gostei de ser em 24 episódios. Uma coisa que pode melhorar e muito é o CGI, tá? Se eles tivessem mantido conforme estava nos 12 primeiros episódios, teria sido muito bom. Mas como eles começaram a atacar CGI nos humanos por causa das lutas, né, para animar as lutas, estragou bastante a animação da segunda parte. A parte do humor, como eu digo, funciona muito bem na parte da aranha, como eu já tinha dito, ela é bastante carismática, faz muitas referências à cultura pop, a animes, então isso é bem legal. A dublagem também dela eu gostei bastante, tanto da versão japonesa como da versão BR. Eu achei que, nossa, combinou muito bem a voz, ficou muito legal. E é isso, galera, o anime da Aranha chegou ao fim, espero que vocês tenham gostado. Eu, pelo menos, gostei de ter assistido. Então é isso, um grande abraço a todos vocês, beleza? Então, falou e até mais.